Boa noite a todos. Voltando com a nossa leitura bíblica, eu vou ler hoje Mateus, capítulo 17, a Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Eu vou ler aqui uma instrução que está na Bíblia da Mulher e que é interessante ler para vocês. O prazer do sexo, a comunicação do amor e o desejo de ter filhos estão singularmente ligados. Por Charlene Keimerlin. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo?
E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobraram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhes Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, então estão livres os filhos. Mas para os não escandalizemos, vão ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora eu vou ler aqui a explicação que está na Bíblia da Mulher, do capítulo 17 de Mateus. Em 17:1, a transfiguração teve lugar na semana em que Jesus predisse sua morte. Os 3 discípulos presentes eram os mesmos que ele permitiu que testemunhassem a ressurreição da filha de Jairo. Vocês podem verificar isso em Marcos 5:37. Mais tarde, eles iriam acompanhá-lo ao jardim do Getsemane. Também em Marcos, capítulo 14:33, vocês vão encontrar essa explicação. Embora a tradição por um longo tempo dissesse que esse alto monte fosse o Monte Tabor, não há registros de que Jesus estivesse perto desse lugar naquele tempo. Além disso, escavações arqueológicas descobriram ali uma cidade fortificada datada daquela época, o que dificultaria que eles estivessem em privacidade. O Monte Hermon parece um lugar mais provável. 3 coisas aconteceram ali. O corpo de Jesus foi transfigurado, Moisés, aquele que trouxe a lei e libertou o povo da escravidão do Egito, e Elias, o precursor de João Batista e representante dos profetas, no Atos apareceram no versículo 3, e Deus falou de uma nuvem, ou em uma nuvem, né? No batismo de Jesus, os discípulos ouviram Deus dizendo a mesma coisa em Mateus 3:17. A mensagem é repetida perto do final do seu ministério.
Deus continua satisfeito com seu filho. Nesse momento, a admoestação, escutai-o, foi acrescentada, mas eles ainda não o estavam ouvindo. Em 17:9, a mensagem deve tê-los deixado confusos. A transfiguração não era para as massas, mas para os seus seguidores. Ou seja, poucas pessoas poderiam ver o que viram ali, Jesus se transfigurando. Seu rosto ficou como o sol e suas vestes brancas, iluminadas. O momento escolhido para esse acontecimento era importante. Os discípulos estavam num momento crucial de comprometimento com Jesus. Tudo dependia de quem Jesus era para eles. Na verdade, ele recentemente os havia desafiado com essa pergunta, em Mateus 16:15. Precisavam estar preparados para que pareceria ser uma derrota, a cruz. Ainda no capítulo 17, nos versículos 24 a 27, o imposto em questão não era o tributo romano, mas um tributo judaico do templo que pagava a sua manutenção. Bom, eu vou parar por aqui, porque aqui Mateus fala de três momentos importantes, né? Que é a transfiguração de Jesus, a cura de um lunático, que inclusive os profetas não puderam fazer, porque precisariam estar em jejum e em oração, por ser um espírito muito perigoso, um demônio muito forte. E Jesus paga o tributo, né? Aí Jesus dá um exemplo de que temos que pagar os nossos tributos. Por hoje é só. Fiquem com Deus, com o Divino Espírito Santo de Deus e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.